Super melhor. Muito bem, então, boa noite, pessoal. Nós estamos seguindo aqui no nosso estudo do Roda da Vida, como caminho para a lucidez, o livro do Lama Santem. Nós vamos começar fazendo as preces iniciais e depois a gente faz um pouco de silêncio para entrar no estudo propriamente dito. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Sempre que a gente começa a prática, a gente faz as preces como uma forma da gente se conectar com a nossa motivação, né? A gente relembrar da preciosidade da vida humana e da possibilidade da gente superar o sofrimento e isso ser de benefício para os seres. Então a gente vai fazer uma vez em português e duas em tibetano. Rum, na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproximem para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os sírios. Oryen Jin Jansan Pema Sardon Pola, Yansen Choki no Drumni Pema June Jesudrak, Kordu Kandro Mante Kur Chichi Jesudadruki. Jinji Lokchir Sheksu Soy Guru Pema Siddhi Hum Orjin Yujin Jansan Pema Sardon Pola Yansen Choki no Drumni Pemajune Jesu Drag Urdu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Dadruki Jinji Lokchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay cho dam so chi cho nam la jam chu bardu dan ni chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi dro la pen chi sanjay dru pa shu. Sangye cho dan so chi cho nam la jam chu bardu dan ni chap su chi dagi jing so jing pe so nan chi dro la pen chi sanjay dru pa shu. Vamos ver essa dedicação do Lama, né, que é bem bonita. Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais e a todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das cinco sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade, as causas da felicidade e superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio. Encontre uma posição confortável. Procure manter a coluna ereta, os ombros relaxados. Solte bem todo o corpo. Perceba como está a sua fisionomia. Relaxe o semblante, os ombros relaxados, o pescoço tranquilo. Os braços, pernas, todo o corpo em paz. Vamos fazer algumas respirações conscientes, observando o fluxo natural da respiração lá no abdômen. Deixe a sua mente aprofundar o estado de tranquilidade ao simplesmente repousar nesse fluir natural da respiração abdominal.
nós vamos permitir um profundo estado de relaxamento, de soltura, de não tensão. Uma âncora que estabiliza a embarcação, nós repousamos a atenção mental na respiração abdominal. Deixe que quaisquer estímulos que surjam, sons, imagens, pensamentos, aprofundem o seu estado ao simplesmente deixá-los para si mesmos. O som pode surgir, durar um tempo e se dissolver. Não é necessário gerar apego ou aversão aos fenômenos. Lembre-se, simplesmente repousar. Tenha sua consciência imóvel, reconhecendo todo o espaço do corpo, soltando quaisquer tensões e repousada na natural liberdade de apenas ser. Vamos manter o silêncio por mais uns minutos, mantendo a qualidade da presença na prática.
Muito bem, pessoal, podemos ir voltando. Boa noite, quem foi chegando depois. Dudu, Pedro. É, vocês vejam, né? Sempre eu gosto de lembrar de destacar isso. A gente faz 10 minutinhos de meditação, depois a gente vai tentar ir aumentando, né? Conforme vai passando os nossos encontros. Veja como está a rotação da sua mente, né? Veja como que muda, você estava antes e como que ficou depois. Então, isso é um benefício imediato, assim, a gente pode perceber, né? Muito empírico, assim. Daí a gente testa no nosso dia a dia, se a gente consegue tirar 5, 10 minutos para deixar a mente dar uma decantada, né? Em especial é não gerar uma responsividade, né? Não gerar um observador que já tem muitas ideias, né? Muitas histórias e que sai reverberando tudo aquilo que propõe. Então a mente ela é prolífera, né? A gente sabe que ela vai profícua, ela vai produzir muitas ideias, muitas imagens, ou vai ser arrastada, né, por sons, tudo que parece que vai cooptar a nossa atenção. O nosso treino é como se fosse repousar num espaço de liberdade, como se a gente estivesse assim testemunhando tudo isso que está acontecendo, sem precisar gerar apego ou aversão. E aí, repousar na respiração é uma boa dica, assim, né? Que muitos mestres de muitas tradições espirituais, né, há inúmeras gerações, fazem isso. A gente pode usar a nossa respiração, que é um movimento natural, que acopla a mente ao corpo e que eu posso relaxar, trazer essa tranquilidade, né? E aí a gente foca na respiração abdominal. Eu acho que todo mundo consegue experimentar isso direto, assim, né? Por que que é bom fazer isso? Então, antes da gente for fazer qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de trabalho, se tua mente estiver mais calma, centrada, límpida, é muito melhor para você poder observar, para você absorver o conteúdo, para você poder pensar sobre aquilo, né? Então, a tua mente vai estar mais funcional na hora que a gente for olhar o tema, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação sobre a prática? Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. A gente está na página 24 do livro Roda da Vida, como caminho para a lucidez. Um livro de 2010, já faz 15 anos já que foi lançado, né? Então a gente olhou já a introdução, né? A apresentação, a introdução. Ela faz um sobrevoo geral ali no início. E aí ele vai trazer, então, no capítulo 1, que é o que nós estamos agora, as quatro nobres verdades, né? Então, que é a fundação dos ensinamentos do budismo. E ele chama o capítulo, de forma bonita, poética, né? Um jardim chamado Dukkha. Então, vamos lá. A primeira nobre verdade. A primeira nobre verdade, que é Dukkha, né? Ensina que a realidade é permeada pelo sofrimento. E a segunda nobre verdade afirma que o sofrimento é construído através de causas e condições. Mas como isso ocorre? Então, sempre lembrar, né, que a gente estava comentando que a roda da vida é uma experiência de mundo. Primeiro a gente já começa daí, né? Não é o mundo em si, não é que exista um samsara. O samsara também é vazio e luminoso, mas é a nossa forma de construir a interação com as experiências, né? Então, como é que isso ocorre? A primeira não-verdade, sofrimento. A segunda não-verdade, as causas do sofrimento. Lembra que eu tinha comentado que a gente pode, em vez de usar a palavra sofrimento, traduzir como insatisfatoriedade, né? Não é só a experiência de tristeza, de amargor, né? De desespero, qualquer coisa assim. Mas é uma experiência que seja tolhida de liberdade, né? Que ela já vem já
com a semente que pode dar sofrimento, prazer e dor na mesma moeda, né? Como a gente comentou lá, né? Nasce o filho, vem uma felicidade, mas qualquer tristeza, qualquer problema com ele, doença, só a gente sofre na mesma medida, né? Compra um carro, ou quando o carro risca, bate, a mesma alegria que eu tinha de ter o carro é a mesma tristeza. Então lembra que é nesse fenômeno conjunto, né? Alegria e tristeza, isso que é dukkha. Voltando à imagem da roda da vida e observando seu centro, deparamos com três animais: um javali, um galo e uma cobra. Então, tá aqui na página 25, quem está com o livro pode ver. Tem os três animais: o javali, o galo e a cobra, né? Agora nós vamos. Isso daqui é o cerne do sofrimento. No budismo, os três venenos da mente, que a gente precisa superar. Aquilo está presente, a gente pode superar, não tem problema. Essa que é a boa nova do budismo. Tem como cessar o sofrimento, né? Então vamos seguir aqui. Voltando à imagem da roda da vida e observando seu centro, deparamos com três animais, um javali, um galo e uma cobra, que representam componentes de nossas diversas identidades. São formas de inteligência que constroem e sustentam as identidades. Também são designados como os três venenos da mente: a ignorância, o javali, o desejo ou apego, que é o galo, e a raiva, que é a cobra. O javali é a forma da identidade que assumimos. O galo é a inteligência que rege a ação incessante que esse javali promove para se manter. E a cobra é a inteligência de defesa agressiva que está sempre pronta, aguardando o momento de alguma necessidade. Essas inteligências operam como aspectos cognitivos, mas atuam especialmente como energias em ação. Lembra, né? Mesmo que a gente tenha a questão cognitiva, é a energia que nos move, né? Que é o que ele falou ali no nosso encontro anterior, a gente leu esse ponto. Sua manifestação parece completamente natural e familiar, ainda que seja construída e artificial. Então, a manifestação de qualquer identidade nossa, seja a que você tiver na mente, a identidade profissional, a identidade de mãe, de pai, de filho, de irmão, qualquer identidade, ela sempre é artificial, ela é construída, por mais que pareça completamente natural e familiar, né? São inteligências que, por meio da prática budista, reconhecemos como limitantes e artificiais. Dukkha pode, então, ser compreendido como sofrimento oriundo do estreitamento da visão e da frustração oriunda do esforço ineficaz. Tudo se passa como se um raio tivesse partido nossa natureza básica, como se ela estivesse esfacelada, tivesse deixado de existir e de ser vista, e ficássemos colando pedaços, tentando construir a realidade verdadeira a partir da artificialidade da operação da mente. Aqui a gente pode falar, comentar um pouquinho, né? O que que o Lama está dizendo? A gente, vamos dizer assim, ó, a gente tinha uma abertura, uma espacialidade, a nossa verdadeira natureza, completamente livre. E aí surge um espaço de possibilidades. E aí eu me construo com uma identidade. Quando eu pego essa identidade, e eu me construo, é como se eu estivesse limitando toda a minha liberdade, porque eu passo a operar a partir daquela identidade. E o exemplo clássico que o Lama usa é o jogador de xadrez, por exemplo. Então, quando eu entro no jogo de xadrez, eu entro naquela mente. Aquela mente é o javali, o jogador de xadrez. Depois tem o galo, que é a ação incessante. Eu preciso estudar, eu preciso entender, eu vou saber as jogadas. E daí vem a cobra, que é a ação de defesa, de querer fazer valer aquela identidade, de defender aquilo. E aí eu pego isso e transporto para a minha realidade. A minha profissão, eu quero defender, eu quero ter uma reputação. Se alguém me ataca, fala mal de mim, aí aquilo acerta em mim quando eu estou fundido com a minha identidade, entendeu? Ou alguém critica a maneira como eu sou um pai, ou sou uma mãe, ou como eu sou o irmão, sei lá. Entendem isso? Então, eu estou operando dentro da roda da vida com os três venenos.
Então, eu tinha toda essa liberdade, e aí eu peguei a realidade verdadeira e construí a partir de uma artificialidade da operação da mente, de uma parcialidade, a gente poderia dizer assim. Essa mesma matriz não só cria uma determinada forma individual para nos manifestarmos no mundo, o javali, a identidade, como também gera as mais diversas inteligências, que são métodos, né, para conservar a si mesma, para tentar reunir o que se partiu, para se manter fora do alcance de Maharaja, que é o senhor da roda da vida, ou seja, a impermanência. Há um embate sem fim, que os budistas designam como jogo neurótico e sem saída do samsara. Samsara é a experiência cíclica. O que a matriz ou a luz dos nossos olhos projeta sobre as formas contém uma predisposição inconsciente no sentido de controlar os fenômenos, de impor-lhes o seu próprio ritmo e dimensões. Nesse sentido, dukkha, que é insatisfatoriedade ou sofrimento, pode ser percebido como uma sensação pesarosa de perder a batalha vez após vez, pois nenhuma identidade parcial, composta e dependente de causas e condições poderia repousar acima da natural transitoriedade de tudo que é criado artificialmente. Então, aqui na página 21, a gente tinha olhado a Roda da Vida, né? Que está essa pintura aqui completa. Aqui está o Maharaja, né? O Yama, então o Senhor da impermanência, né? Ou da morte, que ele mostra que as coisas são impermanentes. Quando eu me construo a partir dos três animais, em algum tipo de estilo de mente, que é alguma mente particular dos seis reinos, ele vai mostrar para mim que isso não tem como se sustentar, isso vai sempre girar. Então a pessoa pode passar o céu e o inferno de cada dia. A pessoa pode girar entre muitas emoções perturbadoras. Isso a gente fala pessoa, mas somos nós mesmos, né? Quantas emoções a gente já passou num dia, ou numa semana, ou num mês, ou num ano? A gente se constrói de muitas maneiras. Tudo está dando bem, eu me sinto orgulhoso de mim mesmo, está tudo fluindo. Então eu entro no reino dos deuses. Eu sei que aquilo é transitório, mas eu não quero que seja. É o que ele está dizendo. Só que aí é inevitável, quando eu estou construído de uma maneira artificial, aquilo vai girar, porque causas e condições não se sustentam ad eternum, né? Aquilo vai mudar. Isso é impermanência, por liberdade, faz parte, né? Então, é isso que o Lama está colocando aqui para nós, né? A gente, o que que ele faz? Olha lá. O que é a matriz ou a luz dos nossos olhos, isso aqui é a luminosidade da mente, que ele está dizendo, projeta sobre as formas. Então, tudo que eu vejo no meu entorno, pessoas, circunstâncias, qualquer lugar, são, eu, eu projeto sobre essas formas. Contém uma predisposição inconsciente, no sentido de controlar os fenômenos. Essa predisposição inconsciente são as marcas mentais, que eu opero a minha realidade. Eu escolho condicionantes. Na verdade, isso é de uma forma involuntária. Eu adapto aquilo, como é que eu vou dizer? Eu me fundo, eu fico amalgamado, fundido com aquela situação e eu sinto que eu sou aquilo, entende? Por exemplo, eu sou vegetariano, daí eu vou defender o vegetarianismo. Aí eu projeto tudo no meu entorno a partir dessa visão. Aquele que não for vegetariano, eu vou gerar uma aversão. E aquele que for vegetariano, eu vou gerar um apego. Vocês entendem? Então, isso é sem fim. Então, eu posso pegar isso na religião. Então, eu sou budista. Aí eu tenho a versão de quem não é budista, de quem não medita. Eu vou achar que o budismo é superior. Isso é o materialismo espiritual. Entende? Então, qualquer identidade ela pode se encaixar aí. E agora nós estamos tentando elucidar esse processo para, como se fosse assim, recobrar, retornar à nossa condição de liberdade. Não precisar estar preso aos fenômenos de uma maneira tão assim estreita, né? Uma aguerrida, né? Que a gente brinca assim, quando a gente quer acreditar que esse é muito, né?
assim, de defender a sua visão, o seu ponto de vista, né? Muito bem. Nesse sentido, Dukkha pode ser percebido. Então, aí todo mundo tenta impor um ritmo e dimensão, sabe assim? A pessoa chega e ela vê a realidade como um jogo dela, é uma expressão da mente dela. Ela não acha que a realidade é uma liberdade aberta, de muitas possibilidades, não. Ela olha e tem uma visão utilitária. O que essa pessoa pode me ajudar ou não? Se a pessoa me dá, traz alguma vantagem eu estar aqui ou não? Então a gente sempre vai meio que coisificando tudo no entorno para encaixar nas peças do nosso jogo. Nesse sentido, Dukkha pode ser percebido como uma sensação pesarosa de perder a batalha, vez após vez, pois nenhuma identidade parcial, composta e dependente de causas e condições poderia repousar acima da natural transitoriedade de tudo que é criado artificialmente. Então, não independe da sua seu empenho, seu esforço para que aquela identidade dê certo. Precisa estar livre da identidade. A questão maior é isso, não é que a gente vai brigar com ela, a gente não vai destruir, explodir a identidade, nós vamos iluminar ela, estar livre da prisão que pode ser se eu acreditar que a felicidade vem da identidade. Bem-sucedida, entendeu? É tipo o vencedor. Quando não dá certo, eu sou um loser. Agora, pensa você, quantas relações você já passou? A primeira namorada era primeiro namorado era o final, aquilo era o amor para o resto da vida. Aí você escrevia poesia, fazia música. E assim vai, e isso é a história da humanidade. Daí passa por quantas relações você acha que é a final? Sabe aquela coisa do galho prometido que você está procurando para pousar e ali não vão mais nunca mais sair? Mas a gente está sempre transmigrando, indo de galho em galho. E aí pensa naquela profissão, ou pensa naquele emprego. Esse é o emprego quando você entra. Depois, de repente, aquilo tudo gira, já não dá mais. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Então, quando eu tento fixar a realidade para ela ser de um certo jeito, eu não estou levando em consideração a Nietzsche, que é a impermanência, que é a natural mudança das coisas. Faz parte, a natureza é muito livre, é muito aberta, né? Então, como prática filosófica e religiosa, o budismo elucida as angústias humanas, apontando o engano de tomarmos elementos impermanentes como causa de nossa felicidade. Isso a gente já tinha falado, né? Que a gente se torna vulnerável, suscetível à realidade quando a minha energia, a minha felicidade vem de uma situação que é impermanente. A minha energia, a minha felicidade vem de uma pessoa, vem da alegria, da felicidade, do sorriso que o outro pode me dar, entende? Quando eu dependo do meu filho, dependo da minha mãe, dependo da minha esposa, depende, sei lá, de alguém estar de bem comigo, aí a minha energia fica boa. Se a pessoa fica mal comigo, a minha energia fica mal, fica mal. Aí eu fico transitando ali. Isso são elementos impermanentes. Eu não posso tomar esses elementos como a causa da minha felicidade. Quando der certo aquele meu projeto, aí sim. Vocês lembram? Vamos pensar assim, na história do Sansara moderno, do mundo contemporâneo. A pessoa entra no vestibular, passa, o sentido da vida dela passa a ser entrar na universidade, entra na faculdade. Depois entra na faculdade, o esforço é concluir aquilo. Teve o diploma, daí é entrar na especialização, no mestrado, doutorado, seja o que for, entrou. Daí é entrar num concurso, passar num emprego, qualquer coisa. Aí entrou. Aí sim eu vou ser feliz. Vocês estão vendo como está sempre postergando e colocando a felicidade em algo que é transitório e que no fim é insatisfatório, não dá felicidade. A pessoa pode gostar por um tempo, mas aquilo é fugaz. A energia muda depois. Daí ela pensa que casar é a solução, daí ela vai e casa. Daí ela pensa que descasar é a solução, ela vai e descasa. Aí ela pensa que o negócio é ter filho. É sem fim. Aí quando eu for aposentado, aí sim eu vou ser feliz, não é? Muita gente não pensa isso? Quando eu tiver a minha casa, aí eu vou ser feliz.
Aí quando eu morrer, eu vou ser feliz, entendeu? Depois que aposentou, vai para onde? É assim. Então não tem fim. Tem uma hora que a gente vai precisar olhar e falar assim, não, eu não posso depender de alguma coisa que vem, né, de um futuro incerto, de uma possibilidade. Então eu tenho que estar. A minha felicidade não pode vir disso. É isso que o Buda estava procurando. Ele falou, ele olhou no entorno, Siddhartha, e viu, olha, eu tenho tudo em termos materiais, mas eu sei que tudo isso é impermanente. O que está além de nascimento e morte? Aonde é que eu posso repousar minha mente na hora da morte? Aquilo que é estável. Aonde que está isso? Daí esse era o refúgio que ele estava procurando, que é o que nós estamos buscando também, se familiarizar com essa natureza livre, né? Muito bem, daí vamos seguir aqui na página 26. E de que forma a nossa energia se movimenta? Ainda examinando a gravura da roda da vida, vemos que em torno do disco central, que são os três animais, há uma faixa circular onde estão representados seres subindo e caindo ciclicamente. Temos aqui, né? Os três animais, e aí ciclicamente. Então, seres que estão subindo, estão praticando ações positivas, virtude, e seres que estão caindo, estão em situações difíceis, né? De sofrimento, amargura e assim por diante. Então, estão subindo e caindo ciclicamente. Eles sobem penosamente ao ponto máximo através de suas ações positivas. Quando atingem esse ponto, a impermanência e o karma os levam a novamente cair ciclicamente nas regiões de sofrimento e desespero. Toda e qualquer identidade revela-se presa ao movimento cíclico e infindável de ascensão e queda, a roda da vida, também chamada de experiência cíclica. Aqui vamos dar um exemplo, né? Eu me lembrei agora assim, uma pessoa que pratica ações positivas, só que ainda dentro da roda da vida, ou seja, como uma identidade que deve ser generosa, deve ser evoluída, deve ser superior. Ele tem essa ideia de ser bonzinho, mas aí vamos dizer assim, ele leva para o caminho espiritual. E aí ele vai lá, ajuda um monte de gente, né? Faz esforços, caridade, filantropia, assistencialismo. Aí ele pode ir subindo na roda da vida, porque ele está praticando virtude. Porém, quando acontece alguma coisa com aquilo tudo, aquilo gira e ele não se sente mais bem. O que que acontece? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que você ajudou muito, que você, ó, deu sangue, suor, ou uma instituição, você foi lá e ajudou crianças carentes, você foi lá e ajudou uma ONG, você foi lá e fez alguma coisa, e aí você se decepciona, você se frustra porque as suas expectativas não são correspondidas. Alguém é corrupto, não reconhece o teu esforço, o teu empenho, alguém fala mal de você, e assim vai. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo? Daí a pessoa cai no amargor, né, daquela raiva, aversão, hostilidade, acha que nada vale, ou ela fica assim: olha quanto esforço eu fiz para ajudar essas pessoas e não adianta, o mundo está perdido mesmo. Quem já não ouviu isso? Não é assim? Então, isso é uma forma de a gente exemplificar esse girar na roda da vida. A pessoa faz ações positivas, mas está ainda apegada a uma identidade, que ela está esperando resultados, é isso. Ela está numa questão de controle da realidade. Ela faz o bem esperando que algo aconteça. Daí ela está dentro de uma identidade. Vou te falar, Pedro. Boa noite, gente. Boa noite, Gabriel. Vou te Gabriel, Pedro. eu estava pensando aqui se essa experiência cíclica ela realmente cessa com o Dharma ou se é a nossa mente que estabiliza para passar pelas oscilações, pelos altos e baixos, e a gente aprende que a vida é assim mesmo, né?
Que uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal, mas a gente pode manter uma estabilidade ou é possível cessar essa experiência cíclica? Você acha, Pedro? Eu não sei, eu acho que eu tô na fase que eu fico mal, mas mas eu consigo entender que isso faz parte, sabe? Eu já não fico assim tão mal por estar mal. Eu não fico tão mal Uhum. pelas oscilações. Eu sei que, que aquilo vai passar. E às vezes eu me espantava assim por conta das oscilações, né? Hoje em dia eu já consigo olhar para as oscilações com um certo distanciamento e entender que vai passar, apesar de ficar mal, de me ver numa experiência cíclica, entende? Então eu não sei muito bem Tá como é que isso perfeito, Pedro. funciona no tempo. Isso. Essa é a experiência do praticante, quer dizer que você está praticando, está se dedicando. A gente está percebendo que a nossa mente oscila, só que a gente já está gerando um espaço entre essa oscilação e aquilo que eu me identifico. O maior problema, o maior sofrimento é quando eu me identifico com a onda. Lembra que a gente falou? Se a gente olhar para a superfície da nossa mente, ela está produzindo muitas imagens, ideias e está se prendendo. Isso é a mente comum, vamos dizer assim, Vijnana, que é o terceiro dos 12 elos. A consciência dual, quando eu me sinto um observador separado de toda a experiência. Quando eu vou aprofundando e eu vou gerando esse distanciamento, já vai gerando uma paz. Shamatha já faz isso, né? Depois Vipassana, a gente olhar a natureza dos fenômenos, a gente vai dando um espaço entre isso tudo. E eu vou conseguindo aprofundar minha experiência e ficar em camadas do oceano que não oscilam tanto. Dá para entender? É a mesma água, mas eu não fico mais preso àquelas oscilações superficiais da mente comum, vamos dizer assim. A mente comum é o quê? Ela espera ter prazer, ela espera ter ganho, ela espera ser feliz, ela espera ser elogiada, não espera ser criticada, ela espera ser famosa, ter muitos likes, ter muitas curtidas, ser uma pessoa assim, de fama, de sucesso, de poder. É isso, não é isso a mente usual, comum, ordinária? Porém, a gente sabe que isso é fonte de insatisfatoriedade. É só a gente falar. Pense em pessoas muito poderosas, muito ricas, muito belas, que seria o objetivo final da maioria das pessoas na humanidade, e elas também estão infelizes, insatisfeitas, estão suicidando e assim por diante. Então, não é uma fonte de refúgio aquilo. Daí, quando eu vejo isso, eu vou ter que olhar para o mundo mais profundo e soltar a minha fixação a um jeito de ser, a uma identidade. E é a mente comum ordinária, que é o samsara que a gente está dizendo aqui, né? Então, essa identidade, qualquer identidade que está presa a um condicionamento, ela gera sofrimento, porque ela está dentro de uma bolha e ela espera resultados, que a bolha fique fixa, eterna, pronta, final. Você entende isso? E daí a gente vai ter que soltar essa bolha, né? Iluminar ela e ir para experiências mais profundas. E não é fácil, Pedro. Soltar as 8 preocupações mundanas não é comum, porque a gente vive, parece que isso é o que a sociedade, parece que você tem que seguir nesse sentido. Tem que ganhar e tem que evitar perder. Eu tenho que ser famoso, não posso ser ignorado. Eu tenho que ser elogiado, não posso ser criticado, né? E eu tenho que ser feliz e não posso ser infeliz. É a imagem que é vendida para nós. Você tem que ser um bem-sucedido, né? Até a felicidade. O pessoal fala da ditadura da felicidade. Tem que estar sempre feliz, né? Sempre bem, sempre, entende? Como se estivesse esticando a corda. Eu tenho que sempre aparentar que eu sou bem-sucedido, que eu sou bonito, que eu sou sarado, que eu sou inteligente. Você entende? Que eu sou um vencedor. É isso. Isso é a bolha de realidade.
Daí, se a gente está percebendo, igual você estava falando, então você está conseguindo se distanciar, né, dessa mente que ela é muito confusa, que ela leva muito a sério o jogo. Tanto leva a sério que acontece isso, é uma loucura, cara. A gente muito bem sucedida, entre aspas, né? Mas que também estão muito mal. Precisa tomar remédio para acordar, remédio para dormir, e assim vai. Então, daí a gente tem que ver qual que é a nossa fonte de refúgio, o que que realmente está além disso, das oscilações, né? Então, é possível cessar a experiência cíclica. Essa é a terceira nova verdade. A primeira nova verdade é que tem a experiência cíclica, dukkha, a insatisfatoriedade. É tipo, eu vou tomar água salgada para matar a sede. É basicamente isso que as pessoas fazem. Ela vai tomar água do mar. Só que aí, quanto mais água eu tomo, mais sede eu tenho. Daí as pessoas acham que é a água do mar que está errada. Não é ela que está querendo tomar aquilo, entendeu? Então, é quando eu projeto no chefe, na esposa, na condição fora. Daí agora eu tenho que olhar para dentro. Daí vai ver quais são as causas da insatisfatoriedade de Dukkha, segundo a nova verdade. Daí a terceira nova verdade é possível cessar essa experiência. Então, é possível cessar. Os mestres cessam ela. Isso não quer dizer que eles neguem a experiência condicionada, mas eles iluminam aquilo, eles não estão mais presos. É como se fosse uma ocorrência fortuita dentro do vasto espaço da mente. Eles estão numa mente primordial. E aí aquilo acontece como bolhas, como fagulhas, assim, como estrelas, mas eles não se identificam com a estrela, eles percebem que eles são um espaço muito aberto. Mas isso é na nossa sequência, na nossa prática, né? Então vamos seguir aqui na leitura. Espero que ajudou aí, Pedro. Tá tranquilo? Vamos seguindo então. Eles sobem penosamente ao ponto máximo através de suas ações positivas. A gente deu exemplo lá, né? Quando atingem esse ponto, a impermanência e o karma os levam a novamente cair ciclicamente nas regiões de sofrimento e desespero. Toda e qualquer identidade revela-se presa ao movimento cíclico infindável de ascensão e queda. A roda da vida, também chamada de experiência cíclica, a roda da vida também chamada de experiência cíclica. Quando desafiamos Maharaja buscando fixar o que é impermanente, estamos desafiando a própria essência que segue produzindo mundos diante de nossos olhos, a essência que rege a impermanência e que originou nossa forma humana. Então é só a gente pensar aqui, né? Então está falando toda e qualquer identidade revela-se presa ao movimento cíclico infindável de ascensão e queda. Então pensa quantos seres se sentiram muito poderosos e que depois eles viraram comida de verme. Vocês entendem isso? Não tem fim. Quantos impérios surgiram e cessaram, né? Muitos. Então a gente vai percebendo que isso surge e cessa. Quando desafiamos Maharaja, então é assim, ó, quando eu me fixo em alguma coisa que é impermanente, eu lanço mão do meu sofrimento, entendeu? Então é isso. Se eu estou me prendendo a alguma coisa que é fixa, aí aquilo, achando que é fixo, aquilo é impermanente, aquilo gira. Aí pronto. Aí eu fico mal, né? A essência que rege a impermanência que originou nossa forma humana. Podemos visualizar nossas identidades como bolhas de sabão, que depois de sopradas serão carregadas pelo vento e em algum momento hão de se desfazer no ar diante de nossos olhos. Então, vocês vejam, não é bonito ver as bolinhas lá de sabão, quando a gente está com a criança fazendo bolinha de sabão no parque? É bonito aquilo. Se eu me apego à bolha, daí eu sofro. Esse que é o ponto. Tá tudo bem a gente ver a beleza. A questão maior é se eu quero sustentar que aquilo não estoure. E é natural, se surgiu, tem um nascimento, dura um tempo e cessa, como uma onda, dura um tempo e cessa, como o planeta, surgiu, dura um tempo e cessa, como o cosmos, como o nosso corpo.
Isso é impermanência, né? É como um pensamento. O pensamento dura um tempo e depois ele cessa. Pode falar, Diego. O Gabriel, é que eu não sei colocar a mãozinha igual o Pedro fez ali para aparecer. Fez a mãozinha, fez a mãozinha assim, né? As Tô duas procurando mãozinhas o vale. botão aqui, não achei. Mas, mas, Gabriel, pelo que você respondeu sobre a pergunta do Pedro e em relação ao que está escrito aqui que você acabou de ler, seria seria correto se eu entendesse que uma das formas de cessar o sofrimento é você entender que a identidade é a bolha e você olha, por exemplo, como você falou, digamos, para uma vastidão da mente e você vê que a minha identidade de pai é uma bolha que se eu quiser manter ela ali para sempre, né, ela vai me trazer sofrimento. E dentro da existência dessa bolha vai existir os altos e baixos ali, porque enquanto eu estiver fixado na identidade de pai, em algum momento eu vou ser muito feliz com a minha relação com a minha filha, mas também em algum momento eu posso me decepcionar. E aí eu vou vivendo os altos e baixos, só que eu não percebo que eu tô dentro daquela bolha ali. Isso, o problema maior é não perceber, Diego. Então, não é entrar dentro da bolha, é entrar nas experiências. Os bodhisattvas, eles entram nas bolhas, entram nas experiências, mas eles guardam a liberdade de não serem aquilo. Você entende? De ser um espaço muito amplo, muito além. Então, eles não oscilam como as bolhas oscilam, entende? Então, o refúgio dele não está na bolha. É esse que é o ponto. A identidade é como se fosse um sonho nosso. Lembra que a gente comentou, né? Eu tenho um personagem e eu tenho a paisagem de sonho. Então, quando eu entro no personagem, se eu me esqueço que aquilo é um sonho, daí eu passo a sofrer. É como se fosse o ator que encarna um personagem e esquece que está num teatro e que vai embora achando que ele é o ator, que é o personagem. Então ele vai embora do teatro e sai agindo como se fosse aquele personagem. Você entende? Então, é guardar essa liberdade de poder se manifestar daquela forma, mas não ser aquilo. Até, Gabriel, só complementando, pelo menos na época, não sei se você se lembra daquele filme do Batman com o Heath Ledger, acho que é assim que pronuncia o nome dele, É o Coringa, né? Aham. que ele acabou depois se suicidando, parece, né? Dizem, não sei se isso confere, mas agora que você falou desse exemplo, que ele entrou muito no personagem, né? Isso. Ele viveu assim o Coringa de uma forma muito intensa e depois dizem que aquilo acabou contribuindo para a situação dele, né? Seria mais ou menos essa a ideia, assim. Perfeito, é isso aí, cara. Eu adorava Batman quando eu era menino, tinha os bonecos e o Ângelo gosta hoje também. Com 5 aninhos ele tem os bonequinhos. Mas você veja só, cara, o que que é, né? O personagem do Coringa é isso aí. Eu já vi outros atores famosos falando que foi muito difícil, foi dos personagens mais perturbadores, tipo o Jack Nicholson, que fez o Iluminado, né? Aquela coisa doida, ele também falando que era muito difícil o Coringa, porque beira a loucura e beira uma coisa assim, né? Uma coisa muito maluca da humanidade. Então a gente tem o Olavo Ginana, muitas marcas mentais, e se a gente entra em alguns lugares, é muito difícil, cara. Não é fácil. Então a gente acaba aprendendo a transitar dentro de um certo, de uma faixa ali, né? Que é mais fácil. Mas é isso que você está falando, a pessoa se super identifica com aquelas marcas mentais. E aí é difícil quando ela se funde de não se sentir aquilo. A energia parece que se movimenta a partir daquilo. Então vamos dar sequência aqui, ó.
Quando desafiamos Maharaja, buscamos fixar o que é impermanente. Estamos desafiando, buscando fixar o que é impermanente, estamos desafiando a própria essência que segue produzindo mundos diante de nossos olhos. A essência que rege a impermanência e que originou nossa forma humana. Podemos visualizar nossas identidades como bolhas de sabão que, depois de sopradas, serão carregadas pelo vento e, em algum momento, hão de se desfazer no ar diante de nossos olhos. Nessa imagem, Dukkha pode ser apontado no esforço para subir no ponto máximo, quando aquilo que estava em franca ascensão começa a desabar, e ainda no próprio desabar absolutamente inevitável. Um sofrimento que permeia tudo. Então, vamos supor assim, uma pessoa entra no campeonato, um time entra no campeonato, faz todo o esforço para chegar no máximo, e ele pode ser campeão. Mas assim que ele é campeão, ele tem que vender, ele vende todos os jogadores, daí ele começa na franca ascensão, de descer daquilo tudo. Então é sempre girando. Não tem nenhum time que é sempre campeão. É isso que é o ponto, entende? Tá tudo na vida. Então esse que é, a gente tem que perceber isso, que é sempre uma ascensão. Então você vai e constrói a melhor casa que você gostaria de ter. Sim que a entrou na casa, ela já começa a deteriorar. Não tem como. É, tem um ponto que ela começa a descer, é assim, vai ter que dar manutenção. Então é isso, né? É como a limpeza da casa, né? Você terminou de A limpeza da limpar, casa é sem fim, toda hora tem que fazer isso, é impermanência, é o aprendizado, né? é toda É hora. o nosso corpo, todo dia tem que tomar banho, não é? É assim vai, é uma coisa incessante isso. É o sofrimento que permeia tudo, né? O sofrimento totalmente pervasivo. Nessa imagem, Dukkha pode ser apontado no esforço para subir no ponto máximo, quando aquilo que estava em franca ascensão começa a desabar, e ainda no próprio desabar, absolutamente inevitável. Então, é inevitável isso que aconteça, é um sofrimento que permeia tudo. No samsara, há sempre a sensação de que somos arrastados pelo movimento aleatório de subidas e quedas. No interior da visão deludida ou samsara, tudo se passa não propriamente através de pensamentos claros e racionalmente estruturados, mas de emoções confusas e sustentadas pelas mais diversas bases internas, funcionando como lentes coloridas por trás dos nossos olhos físicos e produzindo nossa consciência em relação aos objetos. Então, aqui o Lama está colocando para nós que a gente filtra a realidade a partir das nossas marcas mentais. Eu entro em referenciais, condicionamentos e eu construo a minha realidade a partir daquilo. E são emoções confusas, sustentadas pelas mais diversas bases internas. É muito doido isso, porque a pessoa não pensa, ela sempre pensa que tem que chegar em algum lugar. Vocês já viram isso, né? Então, quando tal coisa acontecer, daí eu vou ficar bem. Daí a pessoa pode estar muito assim, a gente já falou assim, com 85, 90 anos, ela acha que ainda tem que fazer um monte de coisa, ela acha que ainda está assim, uma vida eterna que ela vai ter, ela não pensa que aquela experiência corpórea está cessando. Entende, pessoal? Isso é muito doido. A gente deveria pensar sempre, porque pessoas jovens falecem ou não, fazem a passagem ou não, fazem, é natural. Agora, eu vou lançar uma lei cósmica universal que só morre a partir dos 90, dos 100 anos? Não tem como. Então, a gente deveria pensar, né? E esse é um ditado tibetano que eles falam quando a gente vai dormir, a gente não sabe se vai, que vai vir primeiro, próximo dia ou a próxima vida. É assim que é a coisa, né? E é uma realidade mesmo. No Sansara, há sempre a sensação de que somos arrastados pelo movimento aleatório de subidas e quedas. Uma coisa muito legal, uma coisa muito ruim. Uma coisa muito legal, uma coisa muito ruim.
No interior da visão deludida ou samsara, tudo se passa não propriamente através de pensamentos claros, racionalmente estruturados, mas de emoções confusas, sustentadas pelas mais diversas bases internas. Então, essa energia que está dentro, né? Isso que filtra, colore a nossa experiência, funcionando como lentes coloridas por trás de nossos olhos físicos e produzindo nossa consciência em relação aos objetos. Ainda na figura da roda da vida, vamos encontrar alguns padrões básicos pelos quais a construção de nossa experiência de mundo, consciência, vai se estreitar. Lembra? Então, tem seis padrões básicos, são seis reinos, né? Seis emoções perturbadoras que são mais intensas de alguma forma ali, né? Então, os budistas explicam que a consciência deludida, ou seja, sentindo-se dual, sentindo-se dentro da bolha, dentro de uma identidade, ela opera a partir de seis padrões emocionais básicos, e na roda da vida são simbolizados pelos seis reinos. Então, são seis estilos de estreitar a mente, né? Nesse nível de ensinamento, dukkha, que é insatisfatoriedade, pode ser compreendido como ter a consciência fisgada por determinadas sensações ou ventos, né? Que é a energia, os lungs, os ventos kármicos, vamos dizer assim. Como ficar rodando em círculos, em um redemoinho, impotente e hipnotizado pelo jogo incessante de nossas energias. Ficamos à mercê de estados físicos e mentais de satisfação ou insatisfação, como uma rã que permanece distraída dentro de um pequeno poço, sem nenhuma chance de sair e caminhar o suficiente para se encontrar com a grandeza dos oceanos. De algum modo, não deixa de ser interessante perceber que tanto no poço como no oceano, Yah é o infinito e que a diferença é mais propriamente de dimensões do que da essência. Então, os budistas explicam que a consciência deludida opera a partir de seis padrões emocionais básicos, que na roda da vida são simbolizados pelos seis reinos. Então, agora daí ele vai começar a explicar os seis reinos, né? Então, a gente já brincou, né, com os seis reinos, eles estão aqui, emoções perturbadoras, e todos nós operamos, né? O reino dos deuses, o orgulho, o reino da inveja, dos seres guerreiros, né? Os deuses guerreiros ou asuras, devas, asuras, depois o reino humano. Deixa eu ver se eu estou apontando certo. Isso daí aqui, o reino humano, desejo e apego, a emoção perturbadora. Lembra que a gente brincou também com as músicas, né? Que é tipo assim, eu vou comprar a minha felicidade em 36 parcelas na Casas Bahia. Né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? A gente sempre brinca disso, então, para lembrar a emoção perturbadora que a gente pode ficar preso ali. Depois, a gente tem o reino dos infernos, aqui então, as emoções de medo, raiva, rancor, ódio, vingança, quando você está assim, no poço da existência cívica, você está mal mesmo, então aí você entra nessa experiência. Vê todos como agressores, seres que estão te perturbando, querendo fazer mal. Carência dos fantasmas famintos, os pretas, né? Então, aqui a gente tem aquela avidez, a ganância, que nunca, é o saco sem fundo, né? Nunca tá bom. Sempre quero mais alguma coisa. E aí, vícios, né? Também ele vai descrever. E aqui, o reino dos animais, que a preguiça é uma desistência, é uma coisa assim meio, né? Não estou muito afim, assim, uma coisa como se fosse uma desistência, né? Uma depressão, assim, uma coisa assim, para que tudo isso, né? Muito bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Como é que estamos indo? Consegui? Talvez tenha alguém dormindo. Ô, Tudo bem. Gabi, Ah, Cuidou. existe uma certa, não vou dizer hierarquia, né? Mas
se for considerar como uma chave inicial ali, seria ignorância, então, né? Dessas emoções aflitivas aí que tu colocou, né? É isso? Fosse a ignição, né? A base é a avidya. Todo problema surge de avidya, que é a ignorância ou cegueira, né? A não visão. Então, quando eu me fixo numa identidade, daí eu surjo com as experiências, vamos dizer assim, correspondentes. É por causa de avidya que é é a base de tudo. Então, é como se fosse assim: se eu dissolver a experiência da dualidade, eu chego na não dualidade, que é onde a gente tenta. O sentido da nossa prática espiritual no budismo é essa: é a gente dissolver a experiência da dualidade, de ser um objeto, de um eu, e todo o resto ser ser o observador, né? E todo o resto ser objeto, ser o não eu. Então, essa dualidade que é o problema. Se eu dissolver essa dualidade, chegar no ponto da não dualidade, que é a anatta, daí eu vou, vamos dizer assim, não vou mais estar à mercê das emoções perturbadoras que vão surgir depois. Então, a vidya é o início. A partir de avidya surge samskaras, que são as marcas mentais. A gente vai ver aqui no livro, conforme vai fim o estudo. Então, olhar os 12 elos é como é que monta a nossa experiência cíclica da bolha. Como é que eu vou, camada por camada, construindo a realidade, e aí no final fica pronto. Parece que é isso mesmo, está acabado, está final. Que daí eu escolho marcas mentais, e eu gosto daquilo. E daí eu entro no próximo, que é o Vijnana, terceiro dos 12 elos. E aí é a consciência dual, que aí é quando eu falo, eu gosto de Pepsi, não gosto de Coca. Eu gosto do São Paulo, não gosto do Corinthians. Eu gosto, aí eu vou. E aí quando eu vou na dualidade, assim, daí eu estou reforçando o que ele fala aqui, lembra que ele comentou um pouquinho antes, o Lama? Então eu vou na experiência e todo mundo vai indo assim, é como se fosse assim, eu tenho que olhar para o mundo está posto, não tem nada a ver com a minha mente, eu não construo a realidade está posta. Eu nasci, agora eu tenho que dar um jeito. Aí a hora que eu olho as coisas, eu gosto ou eu não gosto. Eu vivo de uma forma muito binária e a imensa maioria eu não vejo. É que a gente passa assim, não consegue nem perceber aquilo. E aí eu tô dentro do meu mundinho e indo atrás daquilo que eu gosto, de uma maneira sedenta e tentando me afastar da melhor forma daquilo que eu não gosto. É isso. Essa é a experiência usual, né? E Gabi, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Dentro dessas seis aflições, tem alguma que seria que seria equivalente a uma dúvida aflitiva? Tipo, como se você Vida, pudesse traduzir isso como dúvida aflitiva? Deixa eu vida. explicar por que que eu estou perguntando isso mais fácil, Falado. né? Vamos lá. É que eu estou participando também de um estudo com uma outra pessoa, com a Karen, com a Lama, esqueci o nome dela lá, aquela de A monja, Dharamsala, a sabe? monja de Dharamsala. Sim, Isso, sim. exato, Tava com o exato, Gesh, que eles vieram para cá. isso, exato. E aí eles colocaram, eu estou olhando aqui minhas anotações, né? Eles também, eu estou participando também de um estudo com eles sobre a roda da vida também, né? Vamos ver se sai, né? Vai de um jeito, vai do outro. Mas eles colocaram lá, né, essa nomenclatura em relação às seis aflições principais, e eles colocaram uma delas como dúvida aflitiva. E eu acho que tem questões ali de tradução, né, de como as coisas são descritas aí, enfim, de acordo com a tentativa de se traduzir, né? Tem alguma que tu acha que encaixaria nisso? Isso daí depois seria bom dar uma olhada na base de qual palavra que eles estão usando. Pode ser que eles Uhum, estejam usando em sânscrito, por exemplo. Daí você veja lá. E aí você pode ver quais são os reinos. Tem esses 6 reinos, uhum. né? Então a gente pode olhar cada um deles. E tem palavras que são usadas ou em sânscrito ou em tibetano, que daí que vai designar a experiência básica daquilo, da emoção perturbadora. Quando tem a questão de dúvida, no geral, vem por a questão do reino animal, porque vamos dizer assim, é uma ignorância, é um torpor, é moa, é quando a pessoa está
ela não tem certeza, ela está obscura, ela tem dúvidas, ela realmente não sabe o que deve fazer ou não. Ela tem assim, como se fosse um apagamento da clareza da mente. Ela não tem uma mente acurada, aguçada. Ela é uma pessoa assim, a mente dela é assim, é torporosa, é obnubilada, ela fica assim, ela não sabe se aquilo é bom ou não, ela não sabe se isso é virtuoso ou não virtuoso. Ela tem uma dúvida, ela tem um conflito nesse ponto, assim, como se fosse um animal mesmo. Uma mente assim que não tem clareza do que deve ser feito ou que deve ser evitado. Entendi. Então poderia ser nesse ponto, mas eu não tenho certeza também, daí precisaria olhar, porque cada emoção perturbadora ela vai colorir, né? E é claro, a gente também transita em esses aí, né? É, você foi E, falando, eu tô me reconhecendo, né? a gente vai passando em todos, é o dia a dia, não tem como. A gente E sempre Gabi, vai. daí, pela maneira assim de descrever do Lama, né? Qual que seria então a emoção perturbadora do reino dos animais? A emoção do perturbador dos animais é essa que a gente está comentando, assim, ela é um torpor, Torpor, é uma tá. depressão, é uma desistência, é uma inércia, é uma vontade, sabe, de ficar na sombra e água fresca, é de você não querer, de você estar na sua zona de conforto, de você não querer sair dali. Então, isso é o reino dos animais, que ele busca, assim, como é que eu vou dizer, assim, é uma experiência de um torpor mesmo. Acho que o torpor é a melhor palavra. Beleza, obrigada, Isso viu? daí também pode ser até. ah, Como é que a gente fala aquele termo assim? Pode ser. Isso a gente está vendo como se fosse uma coisa passiva, mas pode ser também ativo. A pessoa se tornar autômata. Essa é a palavra. Automatizada. Por exemplo, ela se torna uma coisa robótica, assim. Ela entra no dia a dia, ela liga o botão. E aí ela funciona de segunda a sexta de uma certa forma e de sábado e domingo de outra forma. De tal horário a tal horário de um jeito. Então ela entrou naquela regrinha, naquele hábito, na rotina. Quando você tem esse schedule também, é como se você abandonasse a sua liberdade. Você não está aberto para a experiência, aberto para a vida, né? E aí já entra um pouco também na realidade do reino humano, né? O reino humano também é isso, de você querer desejo e apego, e você vai querer entrar numa forma de planejamento para poder conquistar a felicidade sempre postergando, como a gente falou, né? A felicidade do reino humano vem quando eu conseguir entrar na faculdade, quando eu me formar, quando eu entrar no trabalho, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver minha casa, quando eu me aposentar, e aí, como é que vai ser depois? Então, sempre essa questão da visão também. Então, todos os reinos, eles estão a gente tem que olhar e ver em nós essas emoções perturbadoras e ver que elas também surgem e cessam, que elas são impermanentes. E que existem pessoas, lugares, situações que evocam mais um certo tipo de mente. Entendeu? Então, por exemplo, o reino dos Asuras, que são os deuses guerreiros ou semideuses, os titãs, eles brigam entre si. Então, quando a gente entra no campeonato de futebol, você entra naquela energia de ganhar e de vencer, certo? Aí, quando eu entro, por exemplo, num debate filosófico, eu entro numa discussão política, isso tudo é o reino dos Asuras, entendeu? Eu tento disputar, eu tenho que ter a razão. O que está sendo injusto para mim? Então, isso eu não quero ser passado a perna, não quero que ninguém tenha vantagem, eu tenho ciúme, eu tenho inveja. Então, essa é a emoção perturbadora que surge, por exemplo, em políticos, em generais, e assim vai, ambientes, e que estão em nós, que a gente vê nessas experiências. Aí, o reino dos deuses, né? Deleite, prazer, bem-aventurança, que você pode encontrar em qualquer lugar. A pessoa vai num show de rock, vai ouvir o Gilberto Gil, ou vai fazer, sei lá, fica tudo bom, tudo êxtase. Ou ela vai na aula de yoga e ela se sente bem, ou sente em meditação, ela entra nesse reino. Isso tudo pode acontecer também.
Ou pode estar com a família, pode ter uma comida boa, pode ter uma música boa. Ela pode entrar nesse reino e ela se fixar, ela não querer que aquilo cesse, mas aquilo é uma experiência condicionada, que depende de causas e condições e que vai dissolver, certo? Então não precisaria ficar preso, apegado àquilo, né? Ah, mas o Gilberto Gil é bom, né? Com Brincando. certeza, sem dúvida. A gente foi assistir o Caetano e a Bethânia aqui, agora nós conseguimos, vamos assistir o Gilberto Gil também, porque os pais da Daphne vão vir ficar com o Ângelo, senão a gente não ia ter como fazer isso. Digo, eu fui 2 vezes, só para você ter uma ideia. Eu realmente estou no apego. Pois é. Isso foram exemplos que foram surgindo, porque quando a gente olha a nossa experiência, a gente tem que ver. Não tem como. Então, eu tenho que olhar para aquilo que a gente sempre fala, né? O Dharma tem que se tornar vivo. Não adianta eu só ler o Lama e saber aquilo de cor, falar para as pessoas, cognitivamente eu entendi, mas eu não trouxe para minha experiência. E isso é trazer exemplos, contemplar, né? Então é isso, tipo, e o inferno de cada dia? Onde é que você vê o inferno? Raiva, o ódio, quando você lê um noticiário que você não gosta, a opressão de um povo sobre outro. Aí como é que você entra naquela bolha? Entende? Então daí a gente vai ver, isso daí eu entro direto nos infernos, que se eu tivesse uma arma, eu matava. Quando eu sei de alguém que estuprou, alguém que cometeu um serial killer, um genocida, vocês entendem? Aí eu estou descrevendo um mundo e que só de falar a nossa mente já entra no reino dos infernos. Vocês veem como é rápida a coisa, né? Então a gente pode olhar e ir treinando. Por isso que o Buda deixou de uma forma pictórica, assim, né? São ícones que a gente clica e pode entrar naquela experiência, né? Ele fez esse diagrama, pintou para a gente poder se autoconhecer. É um reflexo da nossa mente. Tá bom, pessoal? Então, O semana que vem a gente vai continuar. Alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, Diego. Gabriel, só para confirmar se eu entendi, é, no, a segunda nobre verdade fala que a gente constrói, né? As Que causas do sofrimento são isso. construídas, isso mesmo. E daí a Dani falou que ali a identidade, né? O javali, ele seria ele, do ponto de vista da, da construção do sofrimento, que ele é construído artificialmente, seria o pontapé inicial seria a, a fixação na identidade. Eu- Isso, a ignorância, a avidya. a vídea. Isso, esse é vamos dizer assim, é a parte central, basilar do nosso sofrimento. Porque há a ignorância, a fixação a uma identidade, eu me sinto dual. E a partir daí surgem as outras emoções, entendeu? E aí surge desejo, apego ou aversão. A gente pode resumir isso. A ignorância é a fixação. Daí depois eu tenho o apego, que é aquilo que eu quero, desejo. E aí eu tenho a aversão, é aquilo que eu não quero. Que aí eu posso olhar como o javali, o galo e a cobra. Não, ok. Obrigado, Gabriel. Opa. Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e depois a gente faz a dedicação para a gente concluir. Então procura novamente uma posição confortável, de modo que a gente possa encontrar esse equilíbrio, muitos ensinamentos, muitas contemplações. Agora nós vamos simplesmente repousar. Solte quaisquer pensamentos, quaisquer imagens, raciocínios. Traga sua mente para um espaço de repouso e tranquilidade.
deixamos decantar todos os pensamentos e simplesmente reconhecemos esse espaço, está além de qualquer construção. Vamos finalizar fazendo a meta bhavana, cultivo do amor universal, uma forma de dedicar quaisquer méritos que a gente tenha gerado na nossa prática, trazendo nossos familiares, amigos, pessoas com quem convivemos, até englobar toda a biosfera. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Todos os seres se liberem completamente de suas estruturas kármicas, negatividade, ignorância e manifestem lucidez de modo natural e instantâneo. Que todos os seres sejam verdadeiramente capazes de ajudar aos outros e encontrem nisso sua fonte de alegria e energia, o sentido para a vida. Que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres. Muito bem, então a gente vai fazer a dedicação, que os métodos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem Log Chosun Ring Loi Che Zan Ling Sa Sun Cha Par Pel Dro Ju Chosun Nam Wadan Mi Drau Du Sun Geleg Show. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença. Valeu. Bom feriado a todos, boas práticas e até quarta-feira que vem. Tchau, boa Valeu. noite. Boa noite. Boa noite.